Pare durante 10 minutos para assistir esse vídeo aqui e ao final compartilhe para todo mundo. Os ateus e aqueles que negam a veracidade da Bíblia Sagrada, negam que Jesus Cristo tenha pisado nessa terra, negam que a Bíblia é íntegra, genuína, que a palavra de Deus contém a verdade, e é a verdade que nos guia em direção à vontade de Deus, essas pessoas vão ter muito trabalho. Recentemente eu gravei um vídeo sobre um grande achado arqueológico de um mosaico encontrado em uma casa em que tinha a inscrição Jesus Cristo é Deus. Pois agora, senhoras e senhores, os cientistas encontraram um túmulo datado entre os anos 230 e 270. Nós estamos falando do terceiro século depois de Jesus. 230 e 270, na Alemanha. E neste túmulo eles encontraram uma ossada de um homem cristão. E este homem cristão era um homem de importância social, era um homem rico, era um homem que falava outro idioma, possivelmente. Ele estava em uma região dominada pelo Império Romano, 230 a 270, perseguição cristã. Roma era implacável, não aceitava que nenhuma outra pessoa ou entidade recebesse o título de Deus, porque essa era uma afronta ao imperador romano, a César, que se auto-intitulava como Deus e deveria ser venerado. Os cristãos eram jogados aos leões nesse período da história. Tanto que os escritores da patrística, ou seja, os primeiros teólogos, diziam que o sangue dos primeiros cristãos foi a semente que fez com que o evangelho se espalhasse em todos os lugares do mundo. Neste túmulo, em 2018, eles encontraram um filactério, uma espécie de aspas, amuleto, fecha aspas, com algumas palavras, e essas palavras mudam a história. Cristãos que estão me assistindo e ateus que vão ter muito trabalho a partir de agora, precisam assistir e entender essa história. Vamos lá. Olha que coisa interessante. No ano de 2018, os cientistas, arqueólogos, encontraram este túmulo, que não é somente um túmulo, mas um grande cemitério romano. E neste cemitério romano, eles encontraram um túmulo datado entre 230 a 270, já foi datado. Eles acharam este cilindro de metal, um cilindro de prata, que dentro dele, 3,5 centímetros, dentro dele tinha uma folha de prata com inscrições prensadas, letras prensadas de prata. Eles não conseguiam manusear este cilindro porque ele se desfazia. Quando eles encostavam, se desfazia. Então, embora tenha sido encontrado em 2018, só agora, meses atrás que eu gravo esse vídeo, no dia 2 de janeiro de 2025, meses atrás, eles conseguiram decifrar, através de um scanner 3D, eles decifraram essa folha de prata neste filactério. Filactério é como se fosse um dispositivo, uma caixinha ou um rolinho, em que os próprios judeus levam dentro dele uns rolinhos, né, uns pergaminhos com fragmentos da Torá, com ordenanças e mandamentos do judaísmo. No judaísmo isso é muito presente, e eles levavam esses filactérios ali no braço, etc., para lembrá-los da lei de Deus, das palavras de Deus. Isso, inclusive, é mencionado no livro de Deuteronômio e também no livro de Mateus. Pois vejam, dentro deste filactério, através de um scanner 3D, eles encontraram um escrito. E esse escrito, diferente de outras caixinhas mágicas, amuletos, escudos de proteção, que é muito comum serem encontrados em câmaras mortuárias, né, túmulos, este é diferente, porque este filactério não está escrito em hebraico, não está escrito em grego, está escrito em latim, o que é incomum. E o conteúdo, as palavras foram decifradas agora, foram traduzidas agora. Eles, historiadores e especialistas em latim, conseguiram traduzir juntando todas as frases. E as palavras ali, são 18 linhas deste filactério, vão rever muita coisa da história e vão confirmar como a Bíblia é perfeita. O que está escrito neste filactério? Vamos lá? E diz assim, olha só, hein? Em nome de São Tito, discípulo de Paulo. Olha que coisa maravilhosa.
discípulo de Paulo, que inclusive a gente consegue ver em Gálatas capítulo 2, versículo 13, a gente consegue ver em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 13, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 6, a carta de Paulo a Tito. Ou seja, Tito é aquele companheiro de Paulo que trazia conforto e nutria a igreja com as notícias de Paulo, os ensinamentos de Paulo. Um líder da igreja, né, que estava em Creta. Tito foi um dos grandes líderes. E vejam a influência de Tito. Vamos voltar então ao filactério. O que essas 18 linhas diziam? Em nome de São Tito, santo, santo, santo. Santo, santo, santo é uma expressão de Nicéia, que foi ali formalizada em Nicéia, chamado de Trissagion ou Trisságio. Santo, 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 que é bem conhecido por aqueles que estudam a Bíblia Sagrada. Quando leem Isaías capítulo 6, quando fala do Senhor sendo adorado por serafins. Apocalipse capítulo 4, versículo 8, que os 4 seres viventes, os 24 anciãos que lançando toda a sua sabedoria, declaram santo, santo, santo. Esse é o Trisságio. Este filactério, este pergaminho encontrado nesse cilindro do ano 230 a 270, diz assim, em nome de São Tito, santo, santo, santo. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha a cristologia. Olha aqui a adoração, a veneração a Jesus Cristo. O Senhor do mundo, Jesus Cristo sendo adorado e exaltado como Deus. Resiste a todos os ataques contra-tempo com força. O Deus concede entrada ao bem-estar. Este meio de salvação protege quem se entrega à vontade do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Pois diante do Senhor Jesus Cristo se dobra todo o joelho, os que estão no céu, os que estão na terra e os que estão debaixo da terra, e toda língua confessa a Jesus Cristo. Ou seja, esse pergaminho, este filactério, datado do 3º século aproximadamente, ele traz a menção a Jesus Cristo, ele não traz ali sincretismo, como é muito comum encontrar amuletos em túmulos, em câmaras mortuárias ou em túmulos, em achados arqueológicos. Ele não está em grego, não está em hebraico, está em latim, o que mostra que é de uma pessoa de posição social, é que uma pessoa que foi influenciada em um período, em uma geografia que não era comum na história ter registrado presença de cristãos ali, ou uma comunidade cristã forte, que essa geografia da Europa, essa parte da Europa, eles acreditavam que 50 ou 100 anos depois deste evento é que começaram a surgir cristãos. Ou seja, este achado arqueológico vai rever a história, vão obrigar os historiadores a reescrever os seus livros, porque muito antes do que eles acreditavam, já tinham cristãos nesta parte da Europa. Mostra o legado do apóstolo Paulo, o legado de Tito e como realmente a igreja explodiu, cresceu em vários lugares da Europa, em vários lugares do mundo, em um período de grande perseguição cristã. Mas vamos lá, mostra pra gente que não há sincretismo neste pergaminho, ou seja, não tem várias orações, não tem menções ao gnosticismo, não tem outros mantras, tem somente o santo, 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 como eu falei para vocês. Tem a menção a um personagem histórico, falado na patrística, falado por historiadores, certo? Tem menção a Tito, tem menção ao discípulo de Paulo, que diretamente vai conectar a carta de Paulo. E mais, senhoras e senhores, tem quase que uma citação, entre aspas, do texto de Paulo aos Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. O pergaminho termina assim, ó. Ao Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, pois diante de Jesus Cristo se dobra todo o joelho, os que estão no céu, os que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus é Cristo.
Pois olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 10, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus,